Olha, pessoal, hoje, excepcionalmente, a gente não vai exibir o nosso quadro Estilo de Salto Alto. Mas amanhã, a nossa consultora de imagem, a Daphne Mendes Fuzi, nossa querida Lacinho, vai dar dicas bem especiais para tirar a maquiagem. Tá imperdível, você não pode perder. Pessoal, eu já começo o programa de hoje falando sobre educação. Olha só, na sexta-feira, quem acompanhou o programa viu. Nós exibimos aqui uma reportagem feita na casa da Júlia. Ela tem 12 anos. A gente falou sobre a mudança de comportamento que existe nessa fase. A mãe dela, a Rovena, também comentou que a Júlia está começando a impor o seu espaço normal dessa fase, também deixando aí as suas opiniões, deixando clara a sua personalidade bem forte. Falamos também sobre as descobertas da sexualidade e que o diálogo é fundamental para que tudo seja esclarecido nessa fase da pré-adolescência, essa fase aí dos 12 anos. Além disso, nós falamos sobre os limites que os pais devem dar com relação às tecnologias que estão à disposição dos jovens. E também, claro, como lidar com a competição entre amigos. Ou seja, muitos querem o que os amigos têm, como, por exemplo, celulares de última geração, que é o caso que estava acontecendo ali até com a Júlia. Quem acompanhou a reportagem viu isso. E é nesse momento que os pais devem mostrar a gente firmeza e clareza com relação aos valores da família. Enfim, são muitos desafios para vencer e fazer, claro, a coisa certa. E para dar continuidade ao nosso bate-papo e também tirar todas as suas dúvidas, eu recebo aqui no estúdio a psicopedagoga que participou junto conosco da reportagem, Fernanda Spengler. Eu até falei com ela aquela vez, já virou a nossa sócia, né, Fernanda? Seja bem-vinda mais uma vez agora aqui no estúdio. Obrigada pela participação. Aí assim, gente, papai, mamãe de plantão que está assistindo aí o nosso programa agora, qualquer dúvida relacionada à educação do seu filho, pode ligar para cá. O nosso programa é ao vivo e a gente espera aí o seu telefonema. Qualquer dúvida, a Fernanda vai responder para você, tá? O nosso telefone é o 3381-3200, 3381-3200. Fernanda, vamos lá, a gente exibiu ali a última que a gente colocou, que foi com relação a essa fase da pré-adolescência. Muitas mudanças acontecem. E uma coisa que a gente deixou claro ali no final é com relação à participação dos pais. O que acontece? Normalmente, os pais colocam os filhos em inúmeras atividades. Faz ginástica, faz inglês, faz um monte de atividades e pouco se tem a participação. E aí, essa é a forma correta de educar? Qual seria a melhor forma, Fernanda? Você com toda essa experiência e, claro, a profissional na área. Na verdade, agenda cheia é difícil para qualquer pessoa, principalmente para um adolescente, pré-adolescente, por volta de 12, 13, 14 anos, né? Então, nesse momento, é necessário a família elencar as principais atividades que ele pode fazer, claro, ouvindo as preferências do adolescente, mas também baseado nos princípios da família. Então tem que haver um acordo e é necessário fazer algumas escolhas. Não dá para fazer tudo e ter uma agenda lotada assim. Colocar muita coisa para o filho é errado, então? Na verdade, é muito mais proveitoso que ele faça algumas coisas principais do que várias ao mesmo tempo. Ótimo. Então vai ser muito mais, vai conseguir se dedicar mais, vai tirar mais proveito daquilo se forem atividades selecionadas. Senão acaba tendo um pré-adolescente estressado já? Estressado, sempre na correria, não conseguindo se dedicar a todas as atividades e principalmente aos estudos, que precisa ser o foco, né? Então, uma atividade na área do esporte, uma atividade na área de línguas. Então, dá para selecionar algumas. Uma de cada, não várias, tipo assim, fazer várias línguas ao mesmo tempo, vários esportes ao mesmo tempo. E é importante também um período em que ele tenha de descanso, a gente pode chamar assim. Então, um dia, uma tarde, uma manhã, onde ele vai ter o seu tempo, na sua casa, no seu espaço, para colocar tudo em dia que está acontecendo com ele. Muito bem explicado. Vamos lá, telefone, a gente já tem ligação. Alô, quem fala? Oi, é Lenir. Oi, Lenir, seja bem-vinda. Obrigada por sua participação aqui no programa. Sua dúvida é qual, Lenir? É que a minha filha, ela tem 14 anos, né? Então ela tá naquela fase assim, ó, de que o que tu falar para ela não te escuta.
E aí, como lidar, né, nessa fase? Como fazer? Essa é a sua pergunta, né? Essa é a minha pergunta. Tá certo. E aí, Fernanda? Acho que é super comum isso, Sim. né? Nós falamos anteriormente na reportagem que o diálogo tem que ser o ponto principal, o ponto-chave dessa relação, principalmente nessa idade que ela está começando. Mas a queixa dela é bem comum. Como estabelecer um diálogo se o adolescente não gosta de ouvir ou responde palavras simples, como sim, não, Ai, não mãe, deixa... para com isso. Ai, não enche, mãe, tu não sabe de nada. Ah, normal, né? Não deixa esse diálogo acontecer, né? Então, o que a gente consegue? O que a gente precisa? Estreitar os laços e partir das suas experiências. Então, essa mãe, por exemplo, pode começar contando o seu dia, né? Como que foi o seu dia, os seus problemas no trabalho, antes de perguntar. Né? Ela falar da sua experiência. Da sua experiência, do seu dia a dia, porque o pai comumente pergunta: como foi a escola? Boa, ruim, né? E o diálogo não flui. Então, antes de perguntar como foi a escola, eu me antecipo e conto como foi o meu dia. E aí você diz que já vai começando a mudar a fluência no assunto com relação... Eu dou chance para o filho participar da vida do pai e também estabelecer um diálogo, né? A partir disso, eu consigo chegar melhor no adolescente também. Tá certo. Então, Lenira, é uma tentativa. Tenta, da próxima forma, fazer desse jeito. É uma maneira diferente de chegar nessa fase que acaba, muitas vezes, sendo da aborrecência, que muitas pessoas intitulam dessa forma também, né? Temos outra ligação. Alô, quem fala? Oi, Susan, é a Larissa. Oi, Larissa. Larissa, você fala de onde? De Blumenau, do bairro Garcia. Tá certo. Obrigada por sua participação também. Larissa, sua dúvida é qual? Assim, ó, eu tenho uma bebezinha de 9 meses e ela tá dormindo no meio do casal. Isso tá gerando tanto conflito e eu tô querendo colocar ela para dormir no bercinho dela, mas eu não tô conseguindo. Eu queria saber um método, uma forma que seja mais fácil para mim estar colocando ela para dormir sozinha, sendo que ela já fica até em pezinha no berço. Tá, Larissa, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente até exibiu, essa foi a nossa primeira reportagem e a gente até comentou sobre isso. O que acontece? Por que você não tá conseguindo colocar ela no berço? Porque assim, ó, eu coloco ela começa, ela grita muito, é muita manha. Ela grita e eu não consigo deixar ela chorando. Todo mundo diz, deixa ela chorar, mas é muito difícil. Ok, perfeito, explicado. Obrigada, Larissa. A gente retrocede ali naquela nossa primeira reportagem das batatinhas, da Sofia e da... Qual era o segundo nome dela? Era a Sofia e a Beatriz, é verdade. As duas gêmeas, uma gracinha, as duas uma gracinha, né? Enfim, a gente colocou até essa situação. E aí, como fazer? Como ela falou, a menininha chora muito no berço, nós comentamos esse assunto também, né? Não é positivo, a criança não está aprendendo se ela ficar sozinha lá no berço chorando, né? Então, o indicado é que ela faça do berço, primeiro, um lugar agradável. Então, ela pode usar o berço em outros momentos, não que seja especificamente esse para dormir, para associar ao berço um lugar aconchegante, um lugar gostoso de ficar. Então, no momento de uma história, no momento de uma brincadeira, ela põe a criança no berço e assim vai aumentando esse tempo no berço, né? A participante falou que queria algumas dicas fáceis. Esse não é um processo fácil, né? A gente precisa de persistência, algumas crianças resistem mais e aí a paciência e a regularidade dos pais é que vai chegar ao objetivo. Então, depois que ela conseguir ambientalizar a criança melhor no berço, ela precisa ficar junto, ficar no quarto, até que a criança vá tendo mais sonolência e adormeça, né? Então, não é nem os dois extremos, nem levar para a cama e nem precisa deixar ela lá chorando. E sim fazer esse trabalho aos pouquinhos. E daí você acha que vai dar certo, que ela vai conseguir colocar ela no berço logo, logo? Sim, não digo logo, logo, porque como eu falei, ela vai precisar são etapas, né? De paciência e também de um objetivo claro, porque às vezes acaba sendo uma opção mais fácil para os pais. Porque a criança está chorando, já está tarde, dorme mais fácil na cama do casal, então acaba optando, né? Então é um esforço contínuo. Entendi, perfeito. Mais uma ligação?